Olá, pessoal! Está começando a primeira aula do curso online gratuito de atualização SECAD. O SECAD é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Todos os nossos programas de atualização têm chancela das mais importantes sociedades científicas do país. Para conhecer como funciona o SECAD e saber sobre atualizações na sua especialidade, acesse o nosso site, que é www.secad.com.br. Antes de começarmos com a nossa primeira aula, tenho alguns avisos importantes. Primeiro, para receber o seu certificado de participação neste curso online gratuito de atualização SECAD, você deve assistir a este vídeo até o final e também ao vídeo de amanhã. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presença. Então é importante você sempre marcar presença com o seu nome completo nos 2 dias. E o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após os vídeos saírem do ar. Outro aviso, este vídeo e o vídeo de amanhã vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Neste horário, nós vamos retirar os 2 vídeos do ar. Então, você tem aí alguns dias para assistir às aulas e marcar a sua presença. Bom, avisos dados, tudo pronto para começar a primeira aula do curso. É importante você saber que o conteúdo dessa aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele. Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. Agora sim, uma boa aula para você! Em nome da Santa Casa de São Paulo e do Serviço de Vias Biliares e Pâncreas que eu coordeno e do Departamento de Cirurgia, eu fui convidado para falar sobre colicistectomia difícil, o que fazer. Esse é um tema muito importante, que a colicistectomia é a cirurgia eletiva mais realizada pelo cirurgião do aparelho digestivo. E se a gente for pensar que um cirurgião faz de 5 cirurgias, 3 a 5 cirurgias, colicistectomias por semana, no decorrer de 5 a 10 anos, ele vai ter feito por cerca de 600 colicistectomias nessa vivência cirúrgica. E se em 15 a 18% ele for enfrentar uma colicistectomia difícil, ele vai ter uns 45 casos a 60 casos de dificuldade no decorrer do tratamento da doença litiásica ou do problema que a vesícula biliar estiver tendo. Então, é um tema muito importante que o cirurgião do aparelho digestivo tem que estar habituado e inserido nesse contexto para poder lidar e realizar uma colicistectomia segura. Quando a gente pensa no histórico da colicistectomia, a colicistectomia, quando ela foi feita pela primeira vez por Johann Langebuck, na Alemanha, em 15 de julho de 1882, numa senhora com uma colicistite aguda, demorou-se 100 anos, 105 para ser mais exato, para a gente começar a fazer a colicistectomia laparoscópica, que também se iniciou na Alemanha e foi popularizada na França por Mouret, em 1987, e hoje ela é o padrão ouro no tratamento da doença litiásica, que é o problema de vesícula mais comum. A cirurgia evoluiu muito. E a gente vai se ater um pouco mais aos aspectos técnicos da dificuldade na colicistectomia laparoscópica, visto que ela hoje é o padrão ouro no tratamento dos problemas de vesícula e aí principalmente da litíase vesicular. Se eu vou falar de colicistectomia difícil, o que fazer, que é o tema dessa aula, primeiro a gente tem que definir o que é colicistectomia difícil. A gente poderia definir a colicistectomia que seja mais difícil, como qualquer cirurgia da retirada da vesícula biliar, na qual o cirurgião se depare com alguma dificuldade no seu processo de realização. E nessa dificuldade que ele vai encontrar, isso pode estar relacionado com o doente e suas comorbidades e seu aspecto físico, ou
a própria doença em si, a doença litiásica complicada e as suas formas de apresentação diversas. Então, a gente vai dividir didaticamente nesse sentido. Do ponto de vista de aspecto relacionado ao doente, a gente pode se deparar, o cirurgião pode se deparar com um doente com uma obesidade, um índice de massa corpórea elevado, acima de 35, obesidade mórbida, como a gente vai ver na frente, as dificuldades relacionadas a esse aspecto físico do doente, ou um doente longilíneo, que vai ter um ângulo de Charpy muito fechado, em que você vai ter problemas de passagem dos trocáteres para poder angular os ângulos de manipulação das pinças, ou mesmo a incisão subcostal de Cocker, que ela vai estar muito oblíqua, quase verticalizada, e isso o cirurgião tem que pensar do ponto de vista de aspecto de acesso à cavidade abdominal para realizar, ou mesmo a técnica americana ou francesa no meio das pernas do doente para operar por via laparoscópica. A gestação é uma intercorrência e o doente com doença litiásica sintomática, a gestação, a época de operar o doente, a gestante no segundo trimestre é o mais seguro, mas ele pode estar na frente de uma colicistite aguda tanto no primeiro como no último trimestre, onde os riscos de parto prematuro ou mesmo de aborto podem ocorrer e o cirurgião vai lidar com esse problema. E a via laparoscópica, quando o doente, a gestante está com o útero acima da cicatriz umbilical, começa a se tornar um problema e um risco de lesão uterina na cirurgia laparoscópica. E a cirurgia convencional pode ser indicada devido à gravidez mais avançada. Anomalias avibiliar. Avibiliar é um das topografias do corpo humano onde tem mais variação anatômica. Então, o cirurgião tem que estar atento às variações vasculares e da própria via biliar. Anomalias congênitas, os citos inversos, como a gente vai ver, é um problema que o cirurgião vai ter que lidar, apesar de raro. Ele pode ter que operar uma doença litiásica num citos inversos totalis, onde o fígado vai estar e os órgãos abdominais vão estar em imagem e espelho no outro lado do indivíduo. Ele vai ter que lidar com isso. Doenças como cirrose, hipertensão com ou sem hipertensão portal, fígado esteatótico, que ele é mais amolecido, com mais risco de hemorragia. A diabetes mellitus, que leva a problemas de infecção, gangrenas da vesícula, levando a uma colicistite aguda mais grave. A pneumopatia, se o doente é um pneumopata crônico, às vezes ele pode ter uma contraindicação a uma hipercapnia decorrente da cirurgia laparoscópica do pneu peritônio. Então, o cirurgião precisa escolher a técnica adequada para o acesso à cavidade abdominal. Aspectos relacionados à própria doença em si. A doença litiásica complicada. Uma colicistite aguda, que ela tiver com empiema, se ela tiver com necrose da parede posterior da vesícula, bloqueios intestinais de epíplon, fístulas numa síndrome de Mirise tipo grau 5 com fístula colicistentérica, uma colicistite subaguda com mais de 7 dias, você vai ter uma aderência e uma hipervascularização e uma neovascularização num processo subagudo que pode dificultar muito o processo. Vesículas esclerotóficas com muita fibrose são uma situações de maior risco para lesão de via biliar que todo cirurgião que vai operar a vesícula tem que temer sempre, ter isso sempre em mente. A coledoclitíase não diagnosticada no pré-operatório, como o cirurgião vai lidar com isso? Tratar no mesmo momento, numa via laparoscópica, ele vai estar habilitado a isso, ele tem treinamento para tratar por via laparoscópica, ele vai deixar a posterior. Fístulas, hemorragias transoperatórias, o cirurgião tem que estar habilitado para lidar com essas situações e a gente vai discutir elas ponto a ponto. Quando se opera a vesícula biliar, a situação que eu não quero ter no pós-operatório aí de 7 dias é essa. Um cole peritônio, porque o doente vai chegar no pronto-socorro, e a causa desse cole peritônio, numa colicistectomia que aparentemente foi simples, era um ducto de Luschka, superficial no leito vesicular, em que estava extravasando bile, e o doente chega com uma peritonite, irritação peritoneal, eu passo a ótica novamente na cavidade, devido a essa peritonite, encontro um cole peritônio, e a causa é o ducto que eu não tinha diagnosticado no intraoperatório. Então, aquele ponto final que você acha que já passou no momento
mais importante da sua cirurgia e faz simplesmente a retirada do leito vesicular, que não vai ter problema, você pode ter uma surpresa de encontrar um ducto de Luschig que ele vai estar presente em 30% até dos pacientes, como a gente vê nessa colangiografia, mostrando a área onde pode ter extravasamento num ducto superficial no leito hepático. Uma das situações, com certeza, que leva a maior dificuldade de tratamento na colecistectomia, e o cirurgião vai deparar com uma colecistectomia chamada difícil, é na colecistite aguda, onde eu vou ter risco de lesão de via biliar, que eu não quero, e onde eu tenho que, através de técnica cirúrgica apurada, evitar e prevenir a lesão da via biliar. Então, o cirurgião sempre tem que ter um conhecimento muito profundo da anatomia da região e das variações anatômicas que podem estar presentes com uma certa frequência. Aquela anatomia em que o cístico desemboca no hepático comum, formando o colédoco, ocorre só apenas, eu tenho uma cística no triângulo hepatocístico, e que vai numa circulação terminal irrigar a vesícula, só ocorre em 60% dos casos. Eu posso ter císticas duplas, tanto que venha da hepática comum, da artéria hepática comum, como da hepática direita. Eu posso ter cística que vem da gastroduodenal, eu posso ter uma artéria cística que vem da hepática esquerda, eu posso ter uma artéria cística que vem até diretamente do tronco celíaco. Isso são anomalias que o cirurgião tem em mente. Eu não vou dissecar essa região quando eu estiver operando, mas ele tem que ter noção que ele pode achar que depois de ligar uma artéria terminal, não vai ter outra artéria, uma segunda artéria posterior, que pode ser fruto de uma lesão ou de uma hemorragia no intraoperatório que ele não tinha diagnosticado durante a dissecção de uma anatomia que é tão variável. Da mesma maneira, as variações da anatomia da via biliar. Há cerca de em 4 a 12% dos casos, o cístico pode receber um ducto hepático aberrante que chega, anômalo, que chega do segmento 4 ou do segmento 5 hepático, drenando. A drenagem da via biliar da direita pode ser diferente e desembocar diretamente no hepático, no hepatocolédoco, e a vesícula e o cístico tiver desembocando no ducto hepático da esquerda e não no ducto hepático da direita. Os ductos de Luschig vindo direto do segmento hepático direito também pode ocorrer, e o cirurgião tem que ter isso em mente sempre que estiver operando a vesícula. E para isso, Strasberg, que é um cirurgião de Washington muito conhecido e que publica muito sobre lesão de via biliar e técnica cirúrgica de uma colecistectomia chamada Segura, descreve aquilo que a gente chama de critical view technique, que é a dissecção apurada do triângulo hepatocístico, formado e que a gente chama erroneamente de triângulo de Calot, e que é formado pela borda do leito hepático, o ducto hepatocolédoco e o ducto cístico, onde vai passar a artéria cística. O cirurgião tem que ter essa dissecção anatômica sempre presente quando ele vai realizar a cirurgia de colecistectomia. Se ele não identificar essas estruturas, é o momento de parar, realizar uma colangiografia para saber onde ele está dissecando. Ele tem que identificar as estruturas do triângulo hepatocístico. Por quê? Para evitar a temível e a maior complicação de uma colecistectomia, que é uma cirurgia muito realizada. Só nos Estados Unidos são 800 mil por ano, aqui no Brasil em torno de 500 mil por ano. E os fatores de risco associados à lesão de via biliar são a inflamação da doença litiásica, a obesidade, as variações anatômicas, o cirurgião inexperiente, o material inadequado e a técnica cirúrgica não apurada são fatores associados à temível lesão de via biliar que a gente sempre quer evitar. E para isso,
um dos principais fatores relacionados à segurança na colecistectomia é a realização da colangiografia. A avaliação da anatomia da via biliar durante a colangiografia, como nessa doente que tem uma colicistite aguda com um cálculo impactado no infundíbulo, o cirurgião disseca o cístico, clipa e realiza a colangiografia não só para saber onde está a anatomia da via biliar, mas diagnosticar coledocolitíase eventual que pode aparecer em 15 a 18% dos casos. Na colicistite aguda com doença litiásica complicada, ele vai encontrar situações difíceis que podem estar associados à lesão iatrogênica da via biliar. Então a colangiografia é muito importante. Outro fator muito importante quando vai se indicar a colecistectomia e saber que você pode deparar com uma colecistectomia chamada difícil é a seleção do doente. Doentes com história de doença crônica litiásica, ou seja, cólicas biliares por mais de 3 a 5 anos, história pregressa de icterícia, história de pancreatite aguda pregressa, história de manipulação endoscópica da via biliar. Toda vez que eu tiver alguma, na anamnese do doente, alguma sinal de que isso possa ter ocorrido, o cirurgião tem que ter em mente que apenas um ultrassom e um exame laboratorial que vai mostrar uma colestase me indica uma investigação mais apurada no pré-operatório, porque eu posso ter situações como comprometimento da via biliar, uma síndrome de Mirise, que é a responsável pela alteração das enzimas canaliculares desse doente, síndrome de miríasis, com fístulas colecisto-coledocianas, coledoclitíase, fístulas colecistoentéricas, e que um exame como uma colangiorressonância, uma ecoendoscopia, vai me identificar e vai saber se eu vou ser o cirurgião que tem treinamento para lidar com essa situação ou tenho que encaminhar para um cirurgião mais experiente ou um serviço de referência no tratamento de doenças hepatobiliopancreáticas para não entrar numa encrenca e incorrer no risco de uma situação difícil que eu não saiba resolver como cirurgião. Situações na urgência, como um quadro rápido de dor abdominal e febre, como uma colicistite aguda enfisematosa, o cirurgião vai estar com uma situação de urgência complicada, ou mesmo na doença crônica ou num exame de tomografia em que eu encontre vesículas que podem ser suspeitas de tumor ou diagnósticos diferenciais de neoplasia. Isso daqui não é uma neoplasia, mas é uma situação que simula uma vesícula xantulogranulomatosa. Então o cirurgião provavelmente ele pode mudar o seu approach para esse tipo de problema e decidir por uma colecistectomia por via convencional e não laparoscópica numa situação difícil, porque ele pode ter que fazer uma cirurgia mais ampliada e que ele não vai estar apto a fazer por via minimamente invasiva. Ainda na seleção do doente. O doente, se ele teve surtos crônicos, uma história longa, e no exame de imagem vai aparecer aerobilia, que sugere que ele tem uma fístula colecistoentérica, como esse doente que tinha uma vesícula esclerotrófica e uma fístula colecisto duodenal, que é a mais comum das colecistoentéricas, né? E aí o doente, além disso, vai ter coledoclitíase associada, um cístico largo, céssio, com coledoclitíase. Isso é uma situação difícil de tratar e o cirurgião tem que estar habilitado e ciente de que ele tem que reconhecer isso no pré-operatório. E em cerca de 60% das vezes, em mirise e com fístulas colecistoentéricas, eu posso fazer diagnóstico no pré-operatório e saber que tipo de doença eu vou lidar antes de operar o doente. Antes de lidar nas situações difíceis, que a gente já citou algumas delas, vamos discutir sobre os aspectos técnicos de uma colecistectomia segura. Uma colecistectomia segura começa com o que a gente já comentou da avaliação criteriosa do doente. Uma frase que eu sempre falo para os meus residentes e para os pós-graduandos em treinamento. O cirurgião não deve operar com vontade de sair, e sim entrar com vontade de operar. O cirurgião que olha no relógio e fala quantos minutos eu demorei para fazer uma colecistectomia. Colecistectomia não é uma cirurgia para fazer em 20 minutos, é uma cirurgia em que eu posso estar deparando com variações anatômicas, que eu posso incorrer no risco de lesão de via biliar.
E se uma vez lesada a via biliar, esse doente, que é a doença litiásica, é uma doença que acomete mulheres jovens, na década dos 40 anos de idade, multíparas, né, o famoso 4F, e você vai determinar um problema que vai acompanhar o doente para o resto da vida. Tá? Então, a outra coisa, a escolha adequada da equipe. Se eu vou enfrentar uma situação difícil, eu não posso estar com uma equipe que não tenha treinamento e que seja um fator de estresse no decorrer de uma situação difícil. Então, tem que ser uma equipe que acompanhe o cirurgião e que sempre opera com o cirurgião. Começar com pneu peritônio na colecistectomia aberta. Se tiver incisões prévias, cirurgias prévias abdominais que indicam que esse doente vão encontrar aderências, risco de aderências, dificuldade de passagem, de realização de pneu peritônio, realize a técnica aberta, seja dissecção da parede abdominal, abertura da aponeurose, isolamento do peritônio para evitar o risco de, com uma agulha de punção de Vésio, o risco para realizar o pneu peritônio, o risco de uma lesão iatrogênica de alça intestinal ou mesmo vascular. Uma vez entrado na cavidade com o trocáter de Hanson, com uma punção sobre visão, fazer o inventário. Nessas vezes você pode avaliar não só o local da punção para ver se não houve iatrogenia e poder realizar o reparo de uma eventual iatrogenia, de uma punção inadvertida de uma alça. Você pode diagnosticar incidentalomas, neoplasias de cólon, tumores estromais, na mulher que é o doente que tem mais doença litiásica, onde você vai realizar mais colecistectomia, você pode ver problemas ginecológicos que não tinham diagnósticos prévios. Tá? Avaliar aderências, duodeno, cólon. Se o cirurgião, quando vai olhar o sítio da cirurgia que ele vai realizar, e ele não vê a vesícula, vê um bloqueio de epíplon, de cólon, ele não consegue elevar o fígado, vê uma retração hepática no local da vesícula, ele sabe que ele pode lidar e vai estar lidando com uma colecistectomia difícil que eventualmente ele não diagnosticou essa situação no pré-operatório. A parede vesicular, esclerotrófica, vesícula contraída, é uma das situações mais relacionadas a risco de lesão de via biliar e o cirurgião tem que estar com isso em mente sempre. Para realizar a colecistectomia, o cirurgião, depois de passarem os trocáteres na técnica americana, que é a mais realizada pelo brasileiro, onde as punções são 3 punções acompanhando a reborda costal do epigastro até o hipocôndrio direito, e uma punção umbilical. A gente costuma fazer infraumbilical para evitar o ligamento falciforme, principalmente no cirrótico, que pode ter um cirrótico tipo A, que pode ter a veia umbilical recanalizada. Então, você faz uma dissecção aberta e sempre inferior ao falciforme. A gente prefere a incisão arciforme inferior ao falciforme. Você vai fazer a liberação cuidadosa das aderências e tracionar o fundo da vesícula em direção ao ombro do doente. Esse é o primeiro ponto. Quando você está realizando essa tração, tome cuidado nos fígados esteatóticos com o falciforme, o ligamento falciforme. Se ele for curto, pode ser o primeiro momento de uma laceração hepática junto do segmento 4 hepático e já começar com hemorragia no intraoperatório. Então, quando tracionar, tracione devagar e já olhe o falciforme se ele é curto. Se ele for curto, libere o falciforme antes de fazer a realização da tração. Isso vai permitir uma exposição adequada sem risco de hemorragia. Depois, o cirurgião vai apresentar com a pinça da mão esquerda, na técnica americana, e abrir o triângulo hepatocítico através da bolsa de Hartmann para expor o peritônio do ligamento hepatoduodenal, que vai cobrir o triângulo hepatocístico para ele permitir uma dissecção sob visão direta e anterior das estruturas que ele vai dissecar para isolar o hilo vesicular. Ele vai começar essa dissecção para procurar, aqui nesse ponto 3, de fora para dentro, da lateral para medial, para isolar o cístico a hora que acabar o infundíbulo, em vez de dissecar mais medialmente, procurando, ou no meio, evitando riscos da artéria cística, de lesão da artéria cística, ou mesmo císticos curtos ou fibrose numa vesícula esclerotrófica, que ele vai estar dissecando erroneamente a via biliar. Tá? A critical view technique. Só tem que haver 2 estruturas no triângulo hepatocístico, o cístico e a artéria cística.
Se ele encontrar mais de duas estruturas, pare, é hora de realizar uma colangiografia intraoperatória para saber onde ele vai estar. Calibre do ducto cístico. Se o ducto cístico for largo, o cirurgião tem que lembrar que ele pode estar diante de um doente com risco de coledocolitíase, dependendo do tamanho do cálculo, que vai permitir e o tamanho do cístico vai permitir passagem desses cálculos. É o momento de pensar não só de que eu vou precisar de clipes mais largos, ou mesmo necessidade de às vezes suturar esse cístico e de investigar a presença de coledocolitíase. Tá? Colange intraoperatória de rotina ou seletiva. Vai depender da escola do cirurgião. O americano indica sempre a colangiografia de rotina, que é um momento mais seguro. Ela não evita a lesão de via biliar, ela indica onde você está operando e ela evita o agravamento da lesão. Okay? Se for seletivo, eu tenho que ter critérios como a dissecção cuidadosa e critérios de diagnóstico prévio de coledocolitíase como enzimas, história clínica, presença de dilatação da via biliar nos exames de imagem, para decidir a investigação ou não com a presença de colangiografia no intraoperatório. Vamos mostrar aqui um vídeo de uma colecistectomia segura, vídeo laparoscópica. A gente começa com a tração vesicular e a dissecção do infundíbulo. Então, tudo parece muito bem. A vesícula sem aderências firmes, um peritônio frouxo, vou liberando o duodeno na parede lateral do infundíbulo vesicular. Aqui eu estou dissecando posteriormente. Nessa manobra, o cirurgião tem que lembrar que ele vai retificar o cístico junto da via biliar. Toda vez que ele estiver manobrando, ele tem que pensar nisso. Aqui parece que aparece ou o cístico ou a via biliar. Eu não sei ainda. Aqui parece o infundíbulo. Vamos continuar dissecando. Isso me parece o ducto cístico, que vem do infundíbulo. É o ducto cístico ou não? Não, parece que o ducto cístico está aqui, meio calibroso e tortuoso. Será que esse é o ducto cístico que vem do infundíbulo? Uma dissecção cuidadosa e mais pormenorizada vai me mostrar que isso é uma artéria hepática que tinha um joelho muito acentuado em contato com o infundíbulo vesicular, e a artéria cística era bem curta junto da bolsa de Hartmann. Então, necessitou de uma dissecção muito aprimorada e o cístico era posterior e curto junto da via biliar. Nesse momento, quando eu percebo esses tipos de variação anatômica, é a hora de parar e fazer a colangiografia. O cístico é curto, faz uma incisão pequenininha, usa o catéter de intracate fino, às vezes é necessário um catéter infantil para a realização da colangiografia. O cirurgião identifica se há presença de coledocolitíase, se sente seguro em relação à anatomia da via biliar onde ele está dissecando, ele pode clampear, retirar e seccionar o cístico com segurança. Ele vai investigar ainda no triângulo hepatocístico se há a presença de ramo posterior da artéria cística. E sempre dissecar acima do sulco de Rouvier, onde a artéria hepática que segue para o segmento 6 e 7, os ramos que vão para o segmento lateral do fígado, vão estar presentes. E aqui ele vai dissecar livremente para retirar a vesícula. Opa! Olha só, começa um vazamento de bile já no leito alto. Esse é um ducto de Luschka, que não estava diagnosticado no pré-operatório. Não dá para diagnosticar isso. Ele pode estar presente em 30%, como nós falamos. É hora de clipar esse ducto que identificou, e essa doente, se o cirurgião não tivesse identificado e fizesse uma dissecção rápida, ela ia acabar num cole peritônio depois de 7 dias, ia voltar com peritonite, como a gente mostrou no primeiro caso. Para retirar da cavidade, a gente tem preferência de retirar através da cicatriz umbilical e a gente sempre usa uma bolsa de luva antialérgica confeccionada, em vez de usar bolsas que sejam um pouco mais dispendiosas ali para o doente. E use sempre bolsa antialérgica, porque se o doente tiver uma alergia a látex, o cirurgião vai estar num problema muito sério em relação a uma alergia imediata que o doente vai fazer assim que você colocar a luva de látex comum dentro da cavidade abdominal. Agora vamos para situações difíceis, que é o tema que a gente começou a discutir. Obesidade.
Obesidade, posição dos trocáteres é extremamente importante. Você tem que usar material para obeso. Se você tiver que operar um doente com colicite aguda e decidir por uma cirurgia minimamente invasiva, olha a distância que você vai ter para o hipocôndrio direito, além do panículo adiposo. Às vezes, você mesmo com trocáteres para obesidade ou material de pinças longas, você vai ser necessário fazer uma incisão mais alta, transversa, e o trocáter vai entrar ali abaixo da pele, com a aponeurose isolada para passar e até alcance ao hipocôndrio direito. O pneumoperitônio vai ter que ser um pouco maior, com pressão até 15 centímetros. E muitas vezes você vai ter dificuldade de realizar pneumoperitônio. Uma das opções para esse tipo de doente é a cirurgia robótica, onde com o braço 3 e a dificuldade de pneumoperitônio, eu posso elevar a parede abdominal, permitindo a realização da colicistectomia. Às vezes isso é uma contraindicação para realizar por cirurgia minimamente invasiva se não tiver acesso à cirurgia robótica. A própria intubação, o acesso vascular já tem que ser feito com endoscopia. Os riscos e a morbidade relacionada a esse tipo de doente são muito importantes, não só relacionado ao procedimento da colicistectomia. Aderências. Esse é o momento que um cirurgião tem que ter paciência. Se eu tenho história pregressa de cirurgias abdominais prévias, cirurgias onde eu tive estomias, laparotomias múltiplas, cirurgias de infecção abdominal prévia, onde o cirurgião vai encontrar aderências, e aí frequentemente a aderência é do grandioumento na parede e no teto da cavidade abdominal, junto com alças. Os problemas já começam desde a punção abdominal, e lembra que nós comentamos da técnica de cirurgia aberta para realizar o pneumoperitônio, né? A técnica aberta para a realização do pneumoperitônio. O cirurgião tem que ter paciência, não é uma contraindicação absoluta para o procedimento, ele vai ter dificuldade com aderências na cirurgia abdominal convencional também. Nesse momento, vai se desfazendo lentamente as aderências sobre visão, mudar a ótica e achar um ponto para passagem de outro acesso e mudar a ótica de posição, também é uma técnica que ajuda ao cirurgião a realizar. Lembre, não disseque as aderências, sempre procure o teto da cavidade abdominal. Não disseque as aderências por baixo, transmeso, no meio das alças, que você vai incorrer em risco de perfuração de alça ou hemorragia. Procure o telhado da cavidade abdominal e descolhe o aumento e as alças sempre da parte superior do abdômen. Tá? Sempre sob visão direta. Pode ser que eu tenha que converter, se eu não tiver condição de liberar essas aderências, e as aderências elas têm que ser liberadas do local e do sítio que você vai operar, tanto para a passagem das pinças para o acesso, como para o local onde você vai fazer a cirurgia. E uma vez liberada todas as aderências, a cirurgia passa a ser uma cirurgia de colicistectomia igual a outra qualquer. Pinças de energia, como pinças de ultrassom, energia ultrassônica ou bipolar avançada, são às vezes muito úteis nesse tipo de situação. A colicistite é a situação da colicistite aguda gangrenosa. Tá? Uma das táticas, quando você encontra aquela situação de bloqueio, e logo que você desfaz o bloqueio de aumento ou de cólon, você encontra a presença de necrose na parede vesicular, com parede estendida, você não vai conseguir pega para essa parede vesicular, o cirurgião deve puncionar essa vesícula e esvaziar para conseguir uma exposição adequada. Importante nessa situação, que frequentemente vai vir associada a empiema, é saber a extensão da necrose da vesícula. Pode ser que a necrose, que eu estou vendo anterior, se estenda para a parede posterior. Pode ser que a necrose se estenda até o ducto cístico. Se o ducto cístico estiver envolvido, eu tenho que pensar como que eu vou resolver esse problema. Pode ser que eu não consiga dissecar esse ducto cístico nem a artéria, e eu tenha a necessidade de fazer cirurgias com abordagens diferentes, como uma colicistectomia parcial, como veremos para frente, ou uma colicistectomia toreque, que não é um impeditivo de realização por cirurgia minimamente invasiva, mas muitas vezes é causa de conversão para cirurgia convencional, se o cirurgião não tiver segurança para realizar o procedimento. A colicistite aguda complicada com cálculo no ducto cístico e empiema. Então, aquilo que eu falei,
O cirurgião vai operar uma doente como essa de 70 anos, não havia história pregressa de cólica complicada, e ele encontra bloqueio, e ele disseca o cístico, aqui é a via biliar, o hepatocolédoco, e ele vai dissecar o cístico, está um pouco alargado, ele já encontra cálculo. Isso é indicativo que esse doente pode ter coledocolitise. Ele está dissecando e a parede já mostra necrose e uma grande aderência na parede posterior e empiema. Isso é uma situação difícil e que muitas vezes me leva à colecistectomia parcial. Gangrena de vesícula e fístula colicistoentérica. Empiema de vesícula. O duodeno bloqueado, mostrando uma fístula, e aí logo na tração já ocorre perfuração da vesícula e sai líquido entérico. Se o cirurgião não progredir na dissecção e houver risco e dificuldade de abordar a hilo, pare, eu não vou conseguir fazer colangiografia para avaliar essa via biliar e a segurança do procedimento que eu estou feito, é hora de pensar em conversão para evitar uma iatrogenia. Uma das situações mais difíceis e com maior risco de via biliar é a lesão, é a vesícula esclerotrófica. Tamanha a fibrose decorrente do processo crônico de doença litiásica impossibilita a identificação das estruturas do hilo vesicular. Onde está a via biliar principal? Onde se encontra o cístico? Onde está o hepatocolédoco? Onde está a artéria cística? Nesse momento, a dissecção fundocística, em vez de tentar dissecar o triângulo de Calot, é uma das opções técnicas para realizar o problema. Pensar em colecistectomia parcial se a cirurgia não progredir na dissecção fundocística ou a aderência levar a dificuldades de liberação do fígado e risco maior de hemorragia ou fístula biliar. Síndrome de Mirize, cálculo grande, comprimindo na bolsa de Hartmann, comprimindo a via biliar ou até promovendo fístulas colecisto-coledocianas em grau variável de 1/3, 50% até 2/3 da via biliar. São situações em que, uma vez identificadas, eu tenho um diagnóstico de colestase no pré-operatório, gama-GT elevada e cálculos grandes acima de 2 centímetros no infundíbulo. Essa é uma doente com uma síndrome de Mirize grau 1, onde eu percebo o cálculo em cima da via biliar e o cístico posterior. Aqui, se a cirurgia não progredir, o cirurgião tem que pensar se é a técnica laparoscópica a técnica ideal para progredir no tratamento. A cística era posterior, você tinha que fazer um controle hemostático com um pouco mais de dificuldade. Mas ela transcorreu sem problemas. Uma das táticas, quando o cálculo está impactado, é tentar mal achar esse cálculo para o fundo vesicular, desprendendo ele e permitindo uma exposição adequada das estruturas do triângulo hepatocístico. Às vezes é necessário até fraturar esse cálculo. Situações de hemorragia. Situação de hemorragia. A fonte mais frequente de hemorragia na colecistectomia é no leito hepático. Tá? É a hemorragia mais frequente do ponto de vista estatístico. Tá? Na dissecção, encontra uma artéria, ou faz uma dissecção um pouco mais profunda, e encontra uma artéria, ou mesmo sangramento no leito vesicular. É hora de comprimir, ter calma. A maioria das hemorragias abdominais param com compressão. É hora de observar se eu posso, a partir de compressão, se eu tiver pela técnica americana, usar a mão direita, e aí eu passo o cautério e coloco no modo spray, eu comprimo o ponto de hemorragia e vou retirando, e vou de cima para baixo, da parte superior do leito vesicular, vou cauterizando, de cima para baixo, usando o cautério na mão esquerda com o spray. Se não for possível cauterizar, talvez seja necessária uma sutura da região do leito, o cirurgião tem que estar habilitado para realizar a sutura desse ponto sangrante ali do leito vesicular sem converter. Se não parar ou tiver uma área cruenta muito grande, principalmente em fígados esteatóticos, isso pode ocorrer, ou mesmo numa cirrose hepática, às vezes é necessário usar de hemostáticos, cola de fibrina ou gel Fuan para parar a hemorragia. O que não pode se realizar é se desesperar. O cirurgião, se tiver uma hemorragia
na dissecção do triângulo hepatocístico na busca da artéria cística, ele pode estar diante de uma lesão de artéria hepática, ele pode estar diante de uma lesão venosa, ele pode estar diante de uma simples lesão de artéria cística. A primeira coisa que tem que fazer é ter calma, não é sair clipando tudo que está sangrando. A hemorragia na laparoscopia está aumentada 16 a 20 vezes. Vai sujar a câmera, o cirurgião fica ansioso porque ele está perdendo a visão e fica tudo escuro. É hora de pegar com uma pinça o ponto de hemorragia, lavar em volta, deixar a cavidade limpa, com luminosidade novamente, mantendo a pinça prendendo essa região. Se precisar, passe um trocáter acessório, lave e comece a dissecar proximal e distal ao ponto que teve hemorragia para saber qual é e o que está sangrando. É a artéria hepática? É a artéria cística que desinseriu? É uma lesão alta da artéria cística? É um ramo posterior? Eu vou estar apto a e ter colo para clipar com segurança uma artéria cística que correu? Eu vou necessitar de uma sutura vascular, eu vou estar apto a realizar essa sutura vascular por laparoscopia, eu vou ter que converter para realizar o tratamento. Isso tudo você vai avaliar depois de disseccionar acima e abaixo do ponto de hemorragia. O que não pode é desesperar e sair ligando tudo, e que o risco de lesão veia biliar, desvascularização da veia biliar, ocorre nesses momentos de tensão que o cirurgião vai passar na hora de uma hemorragia inadvertida. O diagnóstico de coledocolitíase, não diagnosticada previamente no intraoperatório. O cirurgião laparoscópico ele tem que estar habilitado uma vez diagnosticada a coledocolitíase, poder tratá-la por laparoscopia. Se não conseguir, por uma exploração transcística, para um cístico largo que permite o uso de pinças pinças de randomirise através da punção epigástrica para explorar, dilatar e retirar o cálculo, que diagnosticou por colangiografia intraoperatória. Ele vai ter que fazer uma coledocotomia e dissecar o colédoco e explorar, às vezes por balão, se a via biliar for fina, e você vai retirar esse cálculo, ou às vezes com pinças de basket e dormiar para retirar o cálculo diagnosticado. O uso de coledocoscópio, o uso de spyglass, vai depender da habilidade, do treinamento desse cirurgião para tratar a coledocolitíase diagnosticada no intraoperatório. Se ele não tiver habilidade, ele pode converter para realizar o tratamento por via convencional. Ele pode chamar o endoscopista, que é uma situação rara, você tem um endoscopista de prontidão no hospital para vir no intraoperatório. E ele tem que lembrar que o doente vai estar sob anestesia geral em posição de decúbito dorsal horizontal, que não é uma posição boa para o endoscopista explorar a via biliar. A exploração da via biliar endoscópica não é simples, ela é demorada. Ela é de preferência feita em decúbito ventral ou lateral. Isso vai mudar totalmente, e ainda você vai ter as alças intestinais distendidas por causa da quantidade de gás que o endoscopista vai usar. Ou ele pode decidir por fazer uma CPRE pós-operatória. Ele tem que lembrar, se ele decidir por isso, ele não quiser converter a cirurgia, não estiver apto a resolver por laparoscopia, a coledocolitíase, ele tem que saber que o endoscopista pode não resolver a endoscopia. E ele vai ter que voltar para o centro cirúrgico se ele não conseguir. Facilitar o trabalho endoscópico, muitas vezes é necessário deixar um catéter transcístico até a papila para facilitar o acesso do endoscopista à papila para realizar o tratamento da coledocolitíase, que o cirurgião não tem habilidade para tratar. Então, é importante lembrar que os critérios de diagnóstico de coledocolitíase pré-operatórios, como enzimas canaliculares, história clínica, é muito importante e mesmo o treinamento para resolver o problema por laparoscopia, o cirurgião que opera litíase vesicular tem que estar ciente disso e treinado para isso. Uma vez resolvido a
a drenagem da via biliar, a drenagem o tratamento da colédoca litícia, eu tenho que drenar com dreno de Kerr essa vesícula. Situações de cístico alargado, que a gente mostrou anteriormente. O cirurgião vai usar ou pinças ou clipes largos, ou ele vai ter que lembrar que ele vai ter que estar apto a fazer suturas de ductos císticos alargados para não ter risco de fístula biliar pós-operatória. Situações anatômicas pouco frequentes, como eu tinha citado, citos inversos. Eu vou fazer o diagnóstico no pré-operatório desse doente. Então, quando o cirurgião depara com citos inversos, ele não vai operar pela técnica americana. Aqui o cirurgião vai operar pelo meio das pernas do doente, como se ele fosse operar uma hérnia de hiato. O estômago está à direita, o fígado e o lobo esquerdo, o segmento 2 e 3 estão do lado direito do doente, e a vesícula está do lado esquerdo da cavidade. Tá certo? Então, em vez de operar em espelho pelo lado direito do doente, eu vou operar de frente. A gente não está acostumado a fazer uma imagem de espelho. Tá? E operar em espelho do lado direito. Então, eu vou operar pelo meio. E aqui o mais importante, a tração da vesícula é feita pela mão da esquerda, pelo auxiliar, e o cirurgião opera pelas duas pinças direita e esquerda, e a colangiografia é extremamente importante e necessária para a realização de uma colecistectomia segura, na eventualidade de uns citos inversos totais, como nesse caso. A colecistectomia parcial, quando que ela vai estar indicada? Naquelas situações de colecistectomia esclerotrófica, síndrome de Mirise, grau 1, grau 2, ou gangrenas de vesícula. Tá? Existem duas técnicas. Tá? A técnica chamada fenestrating, em que eu vou fazer uma ressecção deixando a vesícula no leito e eu não vou conseguir, depois de tirar aquele grande cálculo, isolar o ducto cístico por causa da fibrose e do comprometimento do hilo vesicular. Então, eu vou tentar fazer uma colangiografia, se eu não conseguir, eu vou fazer uma sutura, porque não tem parede. Se houver necrose dessa parede vesicular anterior, eu vou suturar esse cístico por dentro da parede vesicular. Como nesse caso, tá? Sem remanescente vesicular viável para deixar um infundíbulo parcialmente dissecado. Então, eu tiro o grande cálculo e eu não tenho parede para fechar esse infundíbulo, eu vou fazer uma sutura intravesicular, tentando fazer uma colangiografia prévia. Se não conseguir, eu vou fazer uma sutura por dentro. Aqui o risco de fístula é maior do que se eu suturar o infundíbulo. Tá? Há o risco de deixar uma coledocolitíase no pós-operatório, que vai ser tratado por endoscopia, porque eu não tenho acesso à via biliar. Eu vou retirar a parede anterior e cauterizar essa parede vesicular aqui, porque dissecar essa parede posterior com gangrena aumenta o risco de hemorragia. Olha a gangrena dessa mucosa, aumenta o risco de hemorragia nesse leito vesicular, ou mesmo fístula biliar de uma dissecção mais profunda. E a técnica de reconstituir esse infundíbulo, onde eu retiro o grande cálculo e suturo o infundíbulo vesicular. Sempre que possível, é melhor do que aquela sutura interna. Ela dá menos fístula biliar, mas pode ocorrer o problema de formar cálculo de novo nesse infundíbulo e ser necessário um tratamento posterior meses e meses depois da colecistectomia na fase aguda ou subaguda. Então, retira-se o grande cálculo, fica-se o infundíbulo vesicular e se sutura esse infundíbulo colocando ou não um dreno nessa bolsa de Hartmann remanescente. A gente não gosta de colocar o dreno, a gente só drena externamente e não coloca o dreno. O risco de formar cálculos novamente nessa bolsa e ser necessário a operação para complementar a colecistectomia, que pode ser feito até por laparoscopia, que vai ser uma cirurgia difícil, mas pode ser realizada com segurança, ou mesmo a necessidade de tratamento de uma eventual coledocolitíase pode ocorrer numa porcentagem que chega até 7,5% nos casos de colecistectomia parcial. Os riscos na colecistectomia parcial de morbidade e mortalidade são muito próximas da colecistectomia total quando realizada por cirurgiões experientes. Lembrar sempre que o cirurgião tem que evitar, numa colecistectomia segura, o risco de lesão de via biliar.
E a lesão de via biliar na laparoscopia mais clássica é a grau 3, a classe 3 de Stewart-Hay, que é a secção total da via biliar, que o cirurgião, numa vesícula esclerotrófica, a hora de retificar, ele acha que está dissecando o cisto, que está dissecando a via biliar principal, e ele secciona e tem uma lesão clássica da via biliar. A lesão vascular associada à lesão clássica da via biliar, da artéria hepática, chega a 35% dos casos. Tá? Nas lesões de via biliar, a gente tem uma experiência em tratamento das lesões da via biliar, e essa numa modificação técnica nas anastomoses altas, que vão ter um risco de estenose. A gente, nas hepático-jejunostomias, que é o reparo mais comum realizado na colecistectomia, nós prolongamos essa alça de hepático-jejunostomia e fixamos ela na parede anterior do estômago. Isso vai permitir, nos casos de estenose, que podem chegar a 20% nas anastomoses altas, de inductos separados, a abordagem endoscópica através de ecoendoscopia, que localiza essa alça, funciona e vai acessar a via biliar para eventuais tratamentos de uma estenose com dilatação da via biliar, a retirada de cálculos intrahepáticos, evitando-se drenagem transparieto-hepáticas, que são muito desconfortáveis, aumenta o risco de infecção, aumenta a morbidade desse tipo de tratamento e são mais difíceis de realizar. Quando você tem um serviço de ecoendoscopia, onde o ecoendoscopista é experiente, isso permite um acesso a essa alça intestinal, como a gente está vendo aqui nessa filmagem, Marco Giovannini, que é do Centro Franco-Brasileiro de Endoscopia, que é sitiado na Santa Casa de São Paulo. Ele está, através da endoscopia, acessando a alça, funcionando, e ele contrasta essa via biliar, ele vai dilatar esse trajeto da alça fixa na parede anterior por essa técnica modificada que nós idealizamos, que é muito simples, e ele vai poder tratar uma eventual colédoco, uma litíase intrahepática ou estenoses futuras dessa anastomose. Então, ele vai acessar e ele pode fazer mais de uma abordagem, quantas forem necessárias, depois através desse acesso que por uma mudança simples e um prolongamento da hepático-jejunostomia permite o acesso à via biliar. E, por fim, a colecistostomia, que é uma situação de exceção e uma conduta de exceção em casos onde você não há possibilidade de realização da colecistectomia. Qual seria esse caso? Doentes internados em terapia intensiva que desenvolvem quadros sépticos associados, uma piora clínica num doente que está internado e entubado sem condição de avaliação da cavidade da parede abdominal, porque não tem sensibilidade dolorosa, ele começa a piorar clinicamente, é um doente cardiopata ou está num quadro séptico, ele começa a piorar. Uma das hipóteses diagnósticas é uma policistite aguda litiase. Esse doente não tem condição, ou não vai ter condição de ir para um centro cirúrgico fazer uma colecistectomia. Através do ultrassom, você faz uma punção dessa vesícula e simplesmente drena a beira do leito através de uma sonda de Foley, um dreno de Pedzer, você drena externamente essa vesícula e tira o doente da urgência e vai tratar essa vesícula assim que o doente melhorar, numa condição melhor. Isso são condições de exceção, mas tiram o doente da urgência. Em resumo, para a colecistectomia difícil, o que fazer? A primeira coisa é a suspeita pré-operatória de uma situação de uma doença litiásica, uma doença vesicular complexa, ou seja, uma anamnese bem feita, exames pré-operatórios com colestase, que necessitam de uma investigação mais pormenorizada, vão me mostrar uma situação em que eu tenha que me preparar melhor para realizar o procedimento, mesmo a via de acesso ou mesmo a equipe que eu vou fazer. Fatores predisponentes como obesidade, cirrose, doentes longininos, o cirurgião tem que estar atento a esses aspectos para saber qual vai ser o seu acesso. A identificação de situações da própria doença, como uma vesícula esclerotrófica para risco de lesão de via biliar, vesículas intrahepáticas, que são raras, gangrenas e síndromes.
Material adequado e equipe experiente são essenciais para que eu seja bem sucedido também numa polistectomia. Opções para casos mais graves de gangreno de vesícula ou dificuldade de dissecção hilar, a polistectomia subtotal ou parcial entra nesse armamentário para o cirurgião realizar o procedimento com segurança, evitando a lesão de biliar. Lembrar sempre da colangiografia intraoperatória como condição importante para a avaliação da anatomia e da presença de coledoclitíase para resolver. E sempre tem em mente que quando a cirurgia não está andando e eu não consiga progredir, é a medida a ser realizada para evitar lesões iatrogênicas da via biliar e riscos cirúrgicos. Muito obrigado. Bacana a aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter ainda mais informações sobre este conteúdo e muitos outros de seu interesse nas atualizações profissionais do CECAD. É só ir lá no nosso site em www.cecad.com.br e conferir. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Meu nome é Fernando Ponce Leon, sou professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu vou conversar com vocês sobre as opções cirúrgicas no tratamento das hérnias incisionais. As hérnias incisionais elas são um grave problema de saúde dentro do Brasil. A gente tem estatísticas recentes mostrando que cerca de R$1 milhão de reais são gastos por ano só com o uso de telas para o tratamento das hérnias incisionais. É uma doença bem prevalente. A gente tem diversos trabalhos mostrando incidência e prevalência dessa doença e a gente vê que a gente tem em torno de 11 a 20% de surgimento de hérnias incisionais em pacientes submetidos a laparotomias em diferentes motivos, seja ele por cirurgias eletivas ou cirurgias urgenciais. E mesmo utilizando os tratamentos adequados, nós temos taxas de recidivas ainda muito elevadas. O que significa isso? Significa que mesmo o paciente que desenvolve uma hérnia incisional, ele volta a ter esse problema novamente, em algumas séries em até metade dos casos. Então é uma doença bem prevalente e que a gente até hoje tenta entender qual é a melhor maneira de se tratar, de como a gente trata esse paciente. E aqui, esse slide é um slide muito simples, mas eu quero mostrar para vocês só como é que funciona a anatomia da parede abdominal. A gente tem aqui em cima a pele, nossa pele normal, abaixo o tecido subcutâneo, ok? E nós temos um grande músculo aqui, que é o músculo reto abdominal. O músculo reto abdominal é como se ele formasse os gominhos, aqueles gominhos das pessoas que têm a musculatura abdominal bem trabalhada. Então, nós temos dentro do músculo reto abdominal a aponeurose anterior e a aponeurose posterior. E essa aponeurose anterior e posterior, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque nós vamos trabalhar em cima disso aqui na temática inteira da aula. Elas são formadas pelas aponeuroses de 3 outros músculos da nossa parede abdominal. O músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso. O músculo oblíquo externo tem 2 aponeuroses anterior e posterior, que vão dar aqui a aponeurose anterior do músculo reto abdominal. O músculo oblíquo interno tem a aponeurose anterior, que dá para a aponeurose anterior do músculo reto abdominal, porém a aponeurose posterior, ela vem para a aponeurose posterior do músculo reto abdominal. E nós temos o músculo transverso abdominal, cujas 2 aponeuroses, elas dão para a aponeurose posterior do músculo reto abdominal. Além disso, nós temos a fossa transversalis e o peritônio parietal para finalizar o componente da parede abdominal. Isso tudo acima da linha semilunar de Douglas, que é uma linha, acima da linha semilunar, que é uma linha que existe entre a cicatriz umbilical e a sínfise púbica, entre 2/3 da sua distância, fazendo uma semicircunferência em relação às espinhas ilíacas anterosuperiores. Acima dessa linha, nós temos a aponeurose da maneira como nós temos. Abaixo dessa linha, todas as aponeuroses vão para a parte anterior do reto abdominal e apenas nós temos a fossa transversalis abaixo. Mas vamos conversar aqui só com essa anatomia para a gente ficar um pouco mais tranquilo em entender. Antes da gente falar de tratamento da hérnia incisional, a gente tem que falar de como impedir que a hérnia incisional ela surja. Tá? Existe um trabalho que foi
difundido mundialmente, foi publicado recentemente por um grupo holandês chamado Stitch, que ele compara a maneira como você fecha a parede abdominal, como você usa o fio para você impedir que a hérnia incisional surja. Para vocês entenderem, o mecanismo da hérnia incisional ela depende da cicatrização da parede abdominal após o fechamento. E isso normalmente ocorre a hérnia normalmente ocorre devido a uma falha dentro das primeiras 6 semanas dessa cicatrização. Então, esse grupo ele comparou diversas técnicas de fechamento com diversos fios e chegou à conclusão que a utilização da técnica do small bites, small steps. O que significa isso? Você andar pouco entre os fios e pegar pouco tecido e apenas a aponeurose entre os fios, sempre medindo o tamanho da cicatriz e utilizando 4 vezes mais fio do que o tamanho da cicatriz. Então, por exemplo, se eu tenho uma cicatriz de 10 centímetros, eu tenho que usar 40 centímetros de fio e passar aquele fio sempre a meio centímetro da aponeurose anterior e meio centímetro entre as próprias passadas. E não precisa utilizar um fio tão grosso, não precisa utilizar um fio tão grosso, não precisa utilizar um fio tão espesso. Você pode utilizar o Prolene 2.0 para isso. Utilizando a técnica Small Bites, Small Steps, eles viram que eles têm uma incidência de hérnia incisional menor do que nos outros grupos. E isso vem sido reforçado em todos os congressos, em todas as discussões, em todos os trabalhos relacionados à prevenção da hérnia incisional. E mais recentemente ainda, nós tivemos a publicação do primeiro guideline de hérnias ventrais pela Sociedade Europeia de Hérnias, que foi em conjunto com a Sociedade Americana de Hérnias. Na verdade, foi um grupo dinamarquês que começou esse trabalho e que ele difundiu para o resto da Europa e que isso foi endossado pela AHS também. E é um trabalho excepcional, porque pela primeira vez a gente teve perguntas e respostas relacionadas às hérnias ventrais incisionais em relação à conduta, diagnóstico, tratamento. Então, é um guideline que é open access, todo mundo tem acesso, e que vale muito a pena ver se você trabalha ou se você tem interesse nessa área. E ele responde uma pergunta muito simples. Dentro do reparo eletivo da hérnia umbilical, da hérnia epigástrica, isso vale para a hérnia incisional também, há indicação de tela em todos os pacientes, e vocês vão ver que sim, a gente tem que usar tela em todos os pacientes, inclusive nos defeitos pequenos. Situações de exceção com defeitos menores que 1 centímetro, você pode utilizar apenas a rafia, mas a tela é super importante para a gente. Eu não tenho aqui nenhum contrato com nenhuma empresa, então eu posso falar tranquilamente que você tem telas melhores e tem telas piores, mas o importante é o que a tela vai fazer dentro da parede abdominal. Ou seja, o mecanismo de infiltração de fibroblastos dela e de sinalização para a expressão de colágeno são super importantes, porque o que a gente precisa, na verdade, é a indução de uma fibrose, de um tecido cicatricial de qualidade para impedir que aquela hérnia recidive. E aquela hérnia só vai recidivar se você tiver uma falha da cicatrização ali naquele local. Por isso que é tão importante a gente utilizar a tela no tratamento da hérnia incisional. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que começou a história da tela, a primeira pessoa que descreveu o uso de telas em cirurgias foi esse cirurgião, que é o Dr. Francis Usher, que é o da Universidade do Texas, serviu na Segunda Guerra Mundial, e ele descreve nas anotações dele a utilização de telas de malhas que eram utilizadas para guardar bombas ou outros armamentos em feridas graves por perfurações de armas de fogo em soldados americanos. Eles colocavam aqueles tecidos ali de maneira quase que aleatória, quase uma medida heróica, e eles viram que alguns pacientes eles se recuperavam bem. E aí, quando ele voltou da guerra e começou a estudar o uso das telas de polipropileno em cirurgia experimental e depois em humanos com um excelente resultado. E aí, a partir daí, a gente começou a ter o uso da tela de polipropileno no nosso meio cirúrgico. A localização da tela é o grande cerne da nossa aula de hoje. A gente tem vários lugares que a gente pode colocar a tela. A gente pode colocar a tela acima do músculo reto abdominal, a gente pode colocar a tela dentro do músculo reto abdominal,
A gente pode colocar a tela abaixo do músculo reto abdominal, porém acima da aponeurose posterior desse mesmo músculo. Nós podemos colocar a tela abaixo do músculo, abaixo da aponeurose posterior do músculo reto abdominal, porém acima do peritônio visceral. E nós podemos colocar a tela por dentro da barriga. Tá? E eu vou tentar descrever aqui um pouquinho de cada técnica e um pouquinho de como que a gente pode mexer também com a anatomia dos músculos oblíquo externo e transverso. A técnica mais simples que a gente tem dentro da nossa prática cirúrgica é o onlay, que é a colocação da tela por cima da parede abdominal. Okay? Toda vez que você vai operar um paciente com uma hernia incisional, o objetivo é sempre o mesmo. É sempre você chegar na aponeurose sadia, dissecar o halo herniário que ali existe presente, abrir o saco herniário, soltar todas as aderências que estão presentes dentro do saco herniário e aí você fecha o halo herniário. Esse é o basal de todo o tratamento de uma hernia incisional. A partir do momento que você fecha o halo herniário, você coloca a tela de polipropileno por cima desse halo herniário. Quando você utiliza essa técnica é uma técnica de fácil aprendizado, de uma curva de aprendizado super curta e que, teoricamente, não existe muita dificuldade técnica na realização da mesma do ponto de vista de dissecção. O que é importante você saber dessa técnica? É uma técnica que tem ainda índices de recidiva muito altos. Você tem uma tela de polipropileno próxima à pele, ou seja, se você tem um indivíduo muito magro, você pode ter algum tipo de exposição de tela, facilidade de infecção de ferida operatória e exige uma dissecção importante do subcutâneo. Então você pode ter ainda um nível de seroma, uma incidência de seroma muito grande ou complicações relacionadas à ferida operatória também. O que eu deixo importante aqui para frisar é que, apesar de ser uma técnica que tem os seus problemas, ela tem um índice de aceitação muito grande, um índice de utilização maior ainda, e ela não está contraindicada. Porém, nós já temos hoje na literatura informações estatísticas que mostram para a gente que existem técnicas que têm resultados melhores. Mesmo que você vá utilizar essa técnica, lembrar que você tem que fazer um overlap, ou seja, você tem que ultrapassar o ponto da sua sutura em pelo menos 5 centímetros. Você tem que fazer essa cobertura além do necessário para você ter um bom resultado em relação a ela. Existe uma segunda técnica que foi descrita junto com a técnica onlay lá na década de 60, que é o inlay, que é o posicionamento da tela no músculo. Dentro do músculo, você fecha o halo herniário ou então você deixa o halo herniário aberto e coloca a tela no meio do músculo, fixando aí no músculo. Isso é uma técnica proscrita. A gente não utiliza o músculo para fixação de nenhum tipo de tela. Então, a gente tem um inlay descrito em situações de emergência, mas na grande maioria das vezes, quando você tem um domínio das características da parede abdominal e da doença que está acontecendo, a princípio você não precisa fazer isso, tá bom? Aqui é o aspecto que a gente tem numa cirurgia onde a utilização da técnica onlay era uma hernia incisional grande, que o cirurgião, no momento, ele optou pela fixação da tela de polipropileno acima da aponeurose do músculo reto abdominal, e aqui você vê um overlap quase da cavidade inteira. Então, isso aqui é o esperado quando você coloca a tela de maneira adequada. Você tem, na década de 70, 2 cirurgiões franceses, que ainda há uma discussão na literatura sobre quem desenvolveu essa técnica, que inicialmente era chamada de sublay, e hoje a gente utiliza o termo técnico que é o retrorectus, que é o posicionamento da tela abaixo do músculo reto abdominal. Entre o músculo reto abdominal e a aponeurose posterior desse mesmo músculo. Jean Rives descreveu em 1973, Jean-Paul Chevrel descreveu em 1979. É uma técnica que a gente utiliza, inclusive, para o tratamento das hérnias inguinais, em outros momentos. A mesma dissecção é utilizada também, que é a técnica de Rives-Topá. E a gente tem o posicionamento da tela abaixo do músculo,
porém acima da aponeurose. É uma técnica que, teoricamente, exige uma habilidade maior do cirurgião, especialmente no que tange à dissecção do músculo reto abdominal. Não é tão simples assim, até porque você tem a questão da musculatura e de inervação e vascularização entre o músculo oblíquo interno e transverso, que podem vir a te atrapalhar naquele momento. É uma técnica que demanda mais tempo, é uma cirurgia que demora muito mais, diferente da técnica Onley, que você faz uma cirurgia de 15 minutos, aqui você quase fica 1 hora dissecando, dependendo da curva de aprendizado de cada cirurgião, é claro. Porém, é uma técnica que mostra índices de recidivas menores, complicações relacionadas à ferida operatória menores e, principalmente, você tem menos complicações relacionadas a longo prazo, sensação de plug, explantação, a própria recidiva herniária. A gente tem diversos trabalhos mostrando, comparando a utilização da tela em diferentes lugares da parede abdominal, e a gente vê que quando a gente coloca a técnica sublei, a técnica retrorectus dentro desse pool, a gente sempre tem menores índices de infecção, de seroma, de recorrência. Porém, nos guidelines, a gente não tem um martelo batido em relação à técnica sublei. A técnica sublei, ela é preferida pela grande maioria dos cirurgiões que trabalham com parede abdominal, principalmente do ponto de vista internacional, mas a gente não tem nenhum guideline dizendo que a técnica Onley não deve ser utilizada e que a técnica retrorectus ela deve ser preferida. Há sempre a sugestão, há sempre os dados mostrando, mas a gente ainda precisa de mais estudos e avaliações a longo prazo para a gente ter essa certeza. Então, só para vocês terem uma noção, aqui é um paciente que foi operado de uma hernia incisional de grande porte. Só para vocês entenderem, isso aqui é o músculo reto abdominal exposto. Aqui a gente tem a aponeurose posterior toda fechada. A gente vai e coloca a tela de polipropileno dentro dessa superfície dissecada. O importante também, dentro da técnica retrorectus, não tem como você não fazer um overlap ali acima de 5 centímetros, porque você vai posicionar a tela em toda aquela área dissecada. Então, a gente não utiliza a fixação, apesar da tela diminuir um pouco, encolher um pouco e poder se mexer um pouco, como ela fica estojada ali dentro, fica difícil dela migrar, principalmente quando você coloca uma tela muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses casos não é tão importante assim a fixação, tá? Tem cirurgiões que não fixam, eu não acredito que não fixar não seja tão ideal, eu faço apenas pontos cardinais, mas não há necessidade de você passar fio em toda a tela de polipropileno. E aqui o aspecto final com a aponeurose anterior fechada, tá certo? Depois a pele também é fechada. A princípio não há necessidade nem de colocação de drenos, dependendo de como você fizer a sua técnica. A técnica do underlay, que é o posicionamento da tela, abaixo do reto abdominal, porém acima do peritônio visceral, ela é uma técnica super difícil de ser realizada, que não mostrou tanto benefício quando a gente compara com o IPOM ou com o retrorectus, e que a princípio ela não tem tanta voga hoje em dia no nosso mundo cirúrgico. Então a gente a princípio não tem muito o que falar dela, não tem muito dado, e ela sinceramente não é tão utilizada assim. A intraabdominal peritoneal onlay mesh, ou seja, o IPOM, que é a correção da hernia incisional por videolaparoscopia, ela ganhou muita força na década de 90, lembrando que a videolaparoscopia começou na década de 70 e 80. Na década de 90 a gente começou a melhorar do ponto de vista de tecnologia, e a gente vê que é uma opção cirúrgica que vem se desenvolvendo cada vez mais e mais, especialmente hoje com a plataforma robótica, que a gente tem uma estabilização da câmera, uma facilitação da movimentação das pinças e a possibilidade da tridimensionalização da abordagem do defeito herniário. Então, é uma técnica muito utilizada e que a grande discussão hoje dos pesquisadores é qual é a melhor técnica, se é colocar a tela por dentro da parede abdominal ou se a gente coloca a tela pela técnica retrorectus, atrás do músculo. Então, para vocês entenderem, a gente pega o paciente e inicia a videolaparoscopia dele. Normalmente é uma videolaparoscopia longe do defeito, na parede lateral
do lado que o cirurgião prefere operar, normalmente é do lado direito, e aí você tem que reduzir todo o conteúdo herniário, colocar ele todo para dentro da cavidade. Você vai ficar com o halo herniário ali dentro, soltar todas as aderências, fica com o halo herniário totalmente solto. E se você resolver utilizar o IPOM, existe ainda uma discussão se você fecha o halo herniário totalmente ou não. Existem cirurgiões que não fecham e existem cirurgiões que fecham. O que é o importante? O importante é você recobrir todo o defeito herniário com um overlap de no mínimo 5 centímetros. Não é pelo menos. Assim, não é só 5 centímetros certinho. Você tem que cobrir pelo menos 5 centímetros. O máximo que você conseguir cobrir, melhor. É importante que a tela não seja uma tela apenas de polipropileno. Você tem que ter uma tela com uma dupla face que permita o contato dessa face visceral com as vísceras ocras do paciente, tá certo? Porque o polipropileno puro, se apenas em contato com as alças, ele pode levar à escarificação e o desenvolvimento de fístulas entéricas. Então, a tela de polipropileno que a gente utiliza nas outras cirurgias não pode ser utilizada nesse tipo de cirurgia. Então, por causa disso, são telas mais caras, com tecnologias diferentes e que tem um custo maior associado. E isso tem que ser levado em conta, principalmente quando você vai pensar do ponto de vista de custo, se é um paciente do consultório particular, se é um paciente do SUS, como você vai orçar isso dentro do tratamento do seu paciente. Do ponto de vista de estudos, a gente tem um estudo bem recente do Cochlein, que é um autor que trabalha com isso há bastante tempo na Alemanha, e ele é bem incisivo quando ele mostra para a gente que o IPOM ele tem vantagens em relação ao sublei, especialmente no que tange complicação cirúrgica, complicação relacionada a reoperações e complicações relacionadas ao pós-operatório imediato, como infecções, seromas, infecção de ferida, sensação de plug, dor operatória. E esse estudo, ele bate de frente com aquele estudo que a gente viu da Houlihan, que era de 2015, e que já tem um novo estudo em 2018, mas que ele ainda está em avaliação porque ele é um estudo prospectivo. Então, você tem dentro da literatura diversos autores defendendo o seu ponto sobre qual é a sua técnica que teoricamente é melhor. Será que é o IPOM? Será que é o sublei? Será que realmente a gente está trabalhando demais, está fazendo muita ciência e o onlay, apesar de ter as suas falhas, ele apesar de ser mais direto, ele é melhor porque ele é mais barato, ele é mais fácil de se fazer? A gente realmente tem essa grande dificuldade de tentar entender qual que é a melhor técnica. E a gente entra agora num mérito que é um mérito um pouquinho diferente. Tudo isso que eu estou falando são para as hérnias teoricamente de pequeno a médio tamanho, até as hérnias maiores elas podem ser tratadas assim também, mas as hérnias com defeitos muito grandes, defeitos maiores que 10 centímetros, elas não podem ser tratadas apenas fechando o defeito herniário, porque a parede vai ficar muito tensa, a sutura vai ficar com muita tensão e aquilo ali pode vir a arrebentar e você pode ter algum tipo de recidiva relacionada a isso. Em 1990, um cirurgião chamado Oscar Ramírez, ele descreveu a separação anterior de componentes. O que é isso? A separação anterior de componentes, ela cursa com a liberação da aponeurose do oblíquo externo. Então, a aponeurose anterior e posterior do oblíquo externo, ela se funde e ela vai ser um dos componentes que geram a aponeurose anterior do músculo reto abdominal. A partir do momento que você desconecta essa ligação, você vai ter um avanço do músculo reto abdominal em direção à linha média. Isso associado à dissecção da aponeurose posterior do músculo reto abdominal faz com que você ganhe ainda mais. E aí a separação anterior de componentes, desde que ela foi descrita no ano de 1990, ela vem sendo utilizada de maneira sistemática por diversos autores nas hérnias com perda de domicílio, de grande distância, com um sucesso muito grande. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, aqui a gente tem a aponeurose anterior, a aponeurose do músculo reto abdominal, a aponeurose
do músculo oblíquo externo, esse aqui é o músculo oblíquo externo, esse aqui é o músculo oblíquo interno, e aqui a gente tem a aponeurose, aqui a gente tem o músculo reto abdominal. Então, a partir do momento que a gente traciona o defeito que ele vinha até aqui, ele já começa a ganhar até aqui. Foi feito o mesmo do outro lado, e a gente consegue fechar a parede abdominal com uma relativa facilidade. Desde que a técnica de separação de componentes ela foi utilizada, e a gente começou a entender melhor, principalmente como é que funcionam os mecanismos biomecânicos da tração abdominal. A parede abdominal ela tem a sua fixação anterolateral. Então, a partir do momento que você consegue desconectar um músculo deles sem perder o componente de força relacionado à resistência da linha média, você viu que você não gera prejuízo para o paciente. Você não vai gerar uma hérnia na parede lateral e você tem um índice de recidiva pequeno relacionado a essa hérnia de grande porte. Tá? Já no começo dos anos 2000, nas hérnias que a gente tinha a separação anterior de componentes feitas, mas que não tinha resultado positivo, ou então nos pacientes com umas hérnias laterais, principalmente de incisões subcostais ou de flanco, que você tinha destruição daquela anatomia e você precisava ter um avanço muito grande, foi aventado a possibilidade da separação posterior de componentes. O cirurgião americano chamado Yuri Novitsky escreveu essa técnica no ano de 2012 e isso vem sendo utilizado de maneira constante, tanto por ele quanto por um outro colega americano chamado Igor Beliansky, principalmente pelas plataformas laparoscópica e robótica, com grande sucesso. O que ela prevalece? Ela prevalece na separação da aponeurose posterior do músculo reto abdominal e na separação da aponeurose posterior do músculo transverso abdominal. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? É porque o feixe neurovascular da parede abdominal ele está entre os músculos transverso abdominal e oblíquo interno. Então você não pode lesar essa região aqui, porque senão você gera uma denervação da parede abdominal com alterações de tônus, de força, e isso é um defeito permanente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Além dessa separação, para você ter um ganho importante, para você conseguir fechar o defeito abdominal, você precisa ressecar, dividir no meio o músculo transverso abdominal, que é o TAR, que é o Transversus Abdominal Release. Então aqui a gente consegue ver bem a aponeurose posterior do reto abdominal, o músculo transverso abdominal já sendo repartido, e aqui os nervos têm que ser preservados. Tá bem? O aspecto final, quando você solta, é exatamente esse. Era uma hérnia que tinha um defeito até aqui e você consegue andar mais de 10 centímetros para conseguir fechar bem esse paciente. Essa aqui é uma cirurgia por laparotomia que você consegue, mas hoje em dia a gente tem diversos vídeos na internet e diversas plataformas que mostram isso sendo realizado de maneira robótica. O que eu quero concluir com vocês? A hérnia incisional ela é uma doença muito prevalente, que é muito mórbida para o paciente. Apesar de você ter um paciente que pode conviver com aquele defeito durante muito tempo, sem nenhum sinal sem nenhum problema relacionado à obstrução, fístula ou qualquer outra complicação da ferida operatória, ela é estigmatizante. E a partir do momento que você consegue resolver o problema desse paciente, ele fica muito feliz. É uma melhora importante na qualidade de vida do paciente, do aspecto estético, como ele se sente consigo mesmo, independente da técnica que você vai utilizar. O que é importante? O importante é você ter know-how sobre aquilo que você está fazendo, de você ter experiência dentro daquilo que você está fazendo. Se você não tem experiência, trabalhar com alguém que possa te mentorar, que possa te ensinar, e você ter segurança da maneira como você vai fazer, das complicações que podem acontecer e como que você vai atacar aquilo ali se necessário for. Tá bom? Gostaria de agradecer muito mais uma vez a oportunidade e obrigado. Muito boa a abordagem deste assunto, né? Reforço que o conteúdo desta aula foi elaborado por um autor dos programas de atualização do SECAD, com base em um artigo desenvolvido por ele.
Você pode ter acesso a este conteúdo e muitos outros do seu interesse se inscrevendo em um dos nossos programas de atualização profissional. É só ir lá no nosso site, que é o www.secad.com.br e conferir. Bom, pessoal, o primeiro dia de aulas do curso online gratuito de atualização Secad vai ficando por aqui. Como o próprio nome já diz, este curso está sendo promovido pelo Sistema de Educação Continuada à Distância, o Secad, em parceria com a ArtMed. E nós estamos com uma promoção imperdível para quem está participando deste curso. Ao adquirir qualquer uma das nossas atualizações profissionais, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Abaixo deste vídeo, nós separamos algumas atualizações que podem ser do seu interesse. Clique nelas para conhecer mais detalhes. E para garantir a promoção, digite este cupom que aparece aqui na tela na hora da compra. Amanhã teremos mais um encontro com outros profissionais convidados e o vídeo será liberado a partir do 12:30 no horário de Brasília. Assim que você receber o e-mail de liberação do vídeo, clique no link que será enviado e registre a sua presença com seu nome completo e e-mail. Só assim você garante a emissão do seu certificado, ok? Então, eu espero você. Até mais!